Os Estados Unidos impuseram sanções a autoridades iranianas acusadas de reprimir os protestos contra o governo. Entre os sancionados está o secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão, Ali Larijani. Washington acusou-o de coordenar a repressão e pedir o uso da força contra os manifestantes. 4 comandantes regionais das Forças de Segurança e da Guarda Revolucionária do Irão também foram sancionados pelo seu papel na repressão. Os Estados Unidos visaram ainda várias redes financeiras acusadas de lavar dinheiro proveniente da venda de petróleo iraniano. Estas redes movimentam milhões de dólares anualmente, enquanto os cidadãos do país enfrentam dificuldades económicas. O anúncio foi feito um dia depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter dito que os planos de execuções no Irão tinham sido suspensos. De acordo com a ONG Iran Human Rights, sediada na Noruega, a repressão das forças de segurança às manifestações matou quase 3.500 pessoas. A presidente da Comissão Europeia está em Chipre para a primeira reunião do Colégio de Comissários no país, no âmbito da presidência cipriota do Conselho Europeu. Ursula von der Leyen visitou a linha verde, o ponto que divide a capital cipriota em duas, entre Chipre livre e Chipre ocupado. Durante a visita, falou também com residentes de Nicósia. Et j'ai souhaité à la présidente de penser à Chypre, l'indépendance de Chypre. Chypre a besoin de l'Europe et la libération de Chypre est un objectif majeur pour l'intérêt de l'Europe. Στην πρόεδρο της είπε ότι πρώτα την καλωσόρισα, την ερώτησα αν είναι η δεύτερη ή η τρίτη φορά και μου ήταν η τέταρτη φορά και της ευχήθηκα στους επόμενους 6 μήνες να έρθει άλλο 10. Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης συνόδευσε την πρόεδρο της Κομισιόν Ursula von der Leyen κατά μήκος της πράσινης γραμμής. Την ίδια περιοχή θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν την Παρασκευή οι υπόλοιποι επίτροποι για να διαπιστώσουν η διεισόμαση ότι εν έτη 2026 εξακολουθεί να υπάρχει κατεχόμενο ευρωπαϊκό έδαφος. Από την τελευταία διχοτομημένη πρωτεύουσα της Ευρώπης, τη Λευκοσία, για το Euronews, Γιάννης Γιαγκίνης. O Japão e as Filipinas assinaram um pacto de defesa que permite a partilha isenta de impostos de abastecimentos durante treinos conjuntos. Um acordo que visa reforçar a dissuasão contra a China e que foi assinado por líderes diplomáticos dos dois países em Manila na quinta-feira. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Japão anunciou também na cerimónia que Tóquio irá reforçar a segurança e o apoio ao desenvolvimento económico das Filipinas. O novo acordo ainda aguarda ratificação pelos legisladores japoneses e é o mais recente a ser assinado pelos dois países para aprofundar a sua aliança de segurança. Permitirá o fornecimento isento de impostos de munições, combustível, alimentos e outros bens críticos durante exercícios de treino conjuntos. O pacto surge num contexto de tensões crescentes com a China, isto depois de o governo japonês ter ameaçado Pequim com uma intervenção militar se o país atacasse Taiwan. As Filipinas e o Japão também tiveram os seus próprios conflitos territoriais com Pequim nos mares da China Oriental e Meridional. A Venezuela, o Irão e a Groenlândia são 3 regiões geograficamente distantes que estão no centro dos desenvolvimentos internacionais. Numa entrevista ao serviço grego da Euronews, o ex-oficial de informações da Força Aérea dos Estados Unidos, Jake Soutiriadis, analisou a agenda estratégica da Casa Branca. What does Maduro's arrest mean for Venezuela and the broader region of Latin America? Look, this was the most significant projection of American military power in the Western Hemisphere since Panama in 1989. And I think it really demonstrated 2 things simultaneously. First, that the United States possesses unmatched operational capability. Delta Force extracted a sitting head of state from a fortified military compound in under 3 hours with 0 American fatalities. No other military on earth can do that. And secondly, and perhaps more importantly, it demonstrated political will. President Trump's shown that he's willing to use hard power decisively, but smartly. Surgical strikes rather than protracted land wars, which is a significant message to every leader that's watching. Let's change continent. We are moving to the Middle East.
Iran is in turmoil. Do you think that the regime will change? Iran is a particularly complex situation because the protests already have killed, or the regime has killed about 2,000 protesters. President Trump has threatened military action if this crackdown continues. At the same time, Iran does have retaliatory capability in terms of striking at U.S. bases in the region. They also could look at closing the Strait of Hormuz. But of course, their proxy network is severely weakened after the military campaigns of 2025. So I would say that at this point, it looks like the Iranian regime is cornered without many good options. I would like to ask you about Greenland. Why is this country becoming a critical geopolitical point for the US, Russia, and China right now? It basically controls access to the Arctic and the North American continent. And so that geographic position is strategic for American security interests, which is why the US have a military base there, and they've had it since the Second World War. The second reason is critical resources, so rare earth minerals that are on Greenland. Those are critical for everything from smartphones to batteries for electric vehicles to military hardware. And so China right now controls that market, and the United States is looking to Greenland as a source of additional rare earth minerals to try to change that equation. And then, of course, the third issue is the great power competition. Russia has become much more active in Greenland. And of course, China has also called itself a near Arctic nation. And so for all of those reasons, the United States realizes whoever controls Greenland is going to not only control the resources, but also the geographic access for its strategic interests in the future. A economia alemã, que enfrenta dificuldades, voltou a registrar um crescimento modesto no ano passado, após 2 anos de queda da produção. A expansão do produto interno bruto de 0,2% em 2025 foi impulsionada por um aumento das despesas dos consumidores e do governo para compensar anos de subinvestimento. Por outro lado, as exportações caíram sob o peso da política comercial mais restrita dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, os gastos com a defesa estão a aumentar devido à percepção de uma maior ameaça da Rússia após a invasão da Ucrânia. A Alemanha também passou por um período de estagnação prolongado após a pandemia da Covid-19. Os custos mais elevados da energia após a guerra na Ucrânia e a crescente concorrência da China em especialidades alemãs importantes, como automóveis e maquinaria industrial, têm travado uma economia fortemente centrada nas exportações. A líder do Partido Conservador, Kemi Badenoch, anunciou ter demitido o ministro Sombra da Justiça, Robert Jenrick, por estar a planear abandonar os conservadores rumo ao Reform UK de extrema-direita. Badenoch expulsou Jenrick das fileiras conservadoras no Parlamento e suspendeu a sua filiação ao partido. Na sua declaração, Badenoch explicou que existiam evidências de que a deserção foi projetada para causar o máximo de danos possível. Embora não tenha sido especificado para qual partido Jenrick iria mudar, a confirmação chegou ainda durante a tarde de quinta-feira, com o anúncio oficial de que se tinha juntado ao Reform UK, liderado por Nigel Farage. Nos últimos 12 meses, os conservadores sofreram uma série de saídas para os reformistas, incluindo ex-ministros, nomeadamente Nadine Zahawi, antigo ministro das Finanças. É esperado que o Reform UK obtenha grandes avanços nas próximas eleições, realizadas já este ano na Escócia e no País de Gales. Apesar do alívio previsto para os próximos dias, os sem-abrigo na Hungria continuam expostos ao perigo em pleno inverno. O país enfrenta um período de frio extremo, com temperaturas bem abaixo de zero em várias partes do território. Este abrigo para 100 pessoas tem estado lotado todas as noites. Nincsenek bogarak, tisztán van tartva, napi takarításokat betartjuk, ugye az ételt megkapjuk, vannak adományok, ami szerintem nem rossz. Halálra nem fogyunk, aki akar el tud menni dolgozni, mert ez így van. Tovább kell lépni, ugye ez egy átmeneti szálló, ez erről szól. Én szerintem, ha valaki el akar érni valamit az életbe, az innen ki tud indulni. Este abrigo é dos mais bem equipados e aqui há também atividades regulares para os residentes. Vão desde sessões de terapia até jogos em grupo.
No entanto, muitos dos que não têm teto evitam espaços como este por causa de experiências negativas no passado ou falta de privacidade. Para essas pessoas, há um sistema de proteção a vários níveis, incluindo uma equipa de voluntários. Ők civilek, akik egy képzés után megindultak az utcán, és fagyveszélyben lévő ember esetén készek arra, hogy intézkedjenek. Jellemzően a Menhely Alapítvány diszpécser szolgálatát hívják, aki a krízisautót tudja irányítani, vagy ott a helyszínen fóliával, kézmelegítővel, csokoládéval tudják gyakorlatilag az életet védeni, az életet menteni. Há várias carrinhas de ajuda em Budapeste. A dos batistas foi chamada a mais de 20 lares só na terça-feira, mas o trabalho é muito volátil. Na quarta-feira de manhã e ao início da tarde, os únicos relatos recebidos foram de sem-abrigo que já tinham seguido em frente quando a equipa chegou. Não houve, por isso, necessidade de salvar vidas. Os veículos de emergência são enviados com base em chamadas de transeuntes. As ONGs aconselham que, perante casos muito graves, as ligações sejam feitas para o Número Nacional de Socorro e não para a linha de emergência dos abrigos.